Eu sou a Simone Pavanelli, do Núcleo Pavanelli de Teatro de Rua e Circo, e meu objetivo com essa palestra, com essa aula, é conversar com atores, atrizes que querem ir para a rua e que gostariam de uma palavra sobre produção, né? A produção do ponto de vista do teatro de rua. Como fazer produção para um espetáculo de teatro de rua? A gente está supondo aqui que vocês já montaram o espetáculo, já pensaram no tema, na forma, no conteúdo, já criaram figurino, já criaram cenário, já estão prontos e prontas para ir para a rua. E agora eu quero falar com vocês sobre produção. Eu sou produtora, durante toda a trajetória do Núcleo Pavanelli, eu sempre acompanhei a produção, sempre escrevi projeto, sempre me preocupei em como o nosso grupo ia chegar na rua, em como divulgar, em que local escolher. Então eu tenho bastante experiência com produção para teatro de rua. A gente também dentro do grupo produziu várias mostras de teatro de rua em São Paulo e até em outros locais do Brasil. Então eu gostaria de colaborar com vocês nesse sentido e ajudar vocês a pensarem como levar um espetáculo para a rua. Bom, em primeiro lugar, vamos falar sobre a escolha do local. É muito importante que vocês escolham a praça ou o espaço alternativo que mais tem a ver com o espetáculo que vocês montaram. Parece óbvio, mas não é tão óbvio, e eu vou começar contando um exemplo para vocês. Uma vez, a gente fez uma mostra de teatro de rua na Zona Norte e a gente escolheu uma praça no Parque do Chaves, que é na Zona Norte de São Paulo, né? Óbvio, é bem na periferia, né, da Zona Norte. É um bairro que eu morei e que eu tinha a lembrança daquele bairro muito populoso, com muitas crianças na rua, muitos jovens, só que já tinha passado muito tempo, eu tinha só uma lembrança daquilo. E aí a gente decidiu, eu fui lá, fiz a produção, conversei com a comunidade, conversei com uma associação de bairro, foi tudo tranquilo. Só que na hora de a gente fazer o espetáculo, levar os espetáculos de outros grupos, não tinha público. A praça, ela era até adequada do ponto de vista da formação geográfica, ela cabia a todos os espetáculos, ela tinha ponto de luz, ela tinha um lugar para a gente se trocar, só que não juntava a gente, era uma coisa muito esquisita. Isso foi no começo da nossa trajetória. Então, foi muito importante, né? Tudo que a gente passou, que deu errado, para a gente entender o processo, entender o que era que ia dar certo. Então, quando eu falo para vocês de escolha do local, vocês têm que pensar o seguinte: que tipo de público vocês querem? Que local físico vocês precisam para apresentar? O espetáculo de vocês cabe nesse local fisicamente? Se vocês precisam de ponto de luz, por exemplo, vocês têm que ter esse suporte. Se a praça não oferece, né, porque tem praças que já tem o ponto de luz. Eu moro agora no interior e tem a Praça da Matriz aqui, por exemplo, que tem um coreto, e esse coreto tem as tomadas que a gente pode solicitar da prefeitura e a gente pode usar. Em São Paulo nunca aconteceu isso com a gente, nunca tinha ponto de luz. A gente dependia de um comércio que ia oferecer para a gente gratuitamente, ou a gente ia dar uma grana para aquele comércio para a gente poder puxar o ponto de luz. Tem que ver se esse ponto de luz ele está muito distante do local que vocês vão se apresentar ou não, porque dependendo da distância vocês vão precisar de uma extensão grande. Quando vocês precisam de uma extensão grande, vocês precisam também de umas fitas para colar essa extensão no chão. E eu tô falando isso também de experiência própria, porque já aconteceu da gente estar no meio de uma apresentação que tinha uma extensão grande e as pessoas que passaram tropeçaram na extensão e desligou o nosso equipamento porque desligou o cabo da tomada. Então são aprendizados que, se a gente não presta atenção nos detalhes, a gente se lasca na hora que chega na apresentação. Então é o seguinte, vamos recapitular. O espaço, vocês têm que pensar do ponto de vista, primeiro do espaço, se cabe o espetáculo de vocês, o que vocês precisam nesse espaço em termos de estrutura, incluindo principalmente o ponto de luz, e que público que vocês precisam, qual a quantidade de público. Tem espetáculos que são mais intimistas, então se tiver pouco público é melhor. Tem espetáculos que contam com a participação do público,
Então vocês provavelmente vão ter que levar esse espetáculo para um lugar que tenha maior circulação de pessoas. Tem espetáculo que tem equipamento de som, é microfonado. Aí vocês já vão levar o espetáculo de vocês, podem levar, né, para um local que tenha mais gente ainda, porque daí o alcance da voz de vocês é muito grande. Enfim, eu acho que vocês já entenderam a importância da escolha do local. Eu já falei aqui do ponto de luz como estrutura. Vou falar de um segundo ponto, que não é muito em relação ao espetáculo, mas que é do ponto de vista dos atores, das atrizes, de todos os técnicos envolvidos, é claro. Banheiro. Gente, é fundamental que na escolha de um local para vocês se apresentarem, vocês saibam se tem banheiro perto, se esse banheiro é usável ou não. É muito ruim quando a gente chega num local para fazer uma apresentação e não tem um banheiro limpo, porque a gente passa muito tempo na rua, a gente passa muito tempo na montagem, no aquecimento, na apresentação e na desmontagem. A gente já chegou a fazer espetáculo que a gente tinha que chegar às 11 horas da manhã e, sei lá, o espetáculo acontecia 3 horas da tarde. Então, além do banheiro, a gente tinha que ter também um lugar para comer, que era muito importante. A gente não fica tanto tempo assim, tantas horas sem comer. A gente, entre a montagem e o aquecimento, a gente destaca um tempo para ir suprir as necessidades do nosso corpo. Então, banheiro é fundamental. Aí vocês vão falar o seguinte, tá, mas aí eu tenho que ir para um espaço que não tem banheiro, como é que eu faço? Se vira. Tenha banheiro num bairro próximo, procura a casa de alguém, é impossível não ter um banheiro. E é necessário e é importante. Outra coisa, produção também. Para as mulheres, levem uma necessaire com absorvente, remedinho de cólica, chazinho, qual traquitana vocês usam? Mulherada, é comum chegar no espetáculo, ficar menstruada do nada e não ter um absorvente, não ter papel higiênico, não ter um remédio de cólica. Tem mulher que não toma remédio, que toma chá, leva o chá. Vai numa padaria, pede uma água quente, ferve um chazinho lá, bota um saquinho e toma o seu chá. Eu sei porque ao longo da nossa trajetória já aconteceu várias coisas. Papel higiênico é fundamental em qualquer situação. Tenha um papel higiênico, lencinho umedecido, álcool. Depois da pandemia, então nem se fala, né? O quanto que a gente tem que tomar cuidado com a higiene. Mas enfim, equipamentos de primeiros socorros em geral, band-aid, metiolate, tesoura, linha e agulha. Agora já estou extrapolando aqui que não são cuidados pessoais, mas pode despregar um botão de um figurino e você tem que ter naquela caixinha a sua tesourinha, a sua agulha, um alfinete, uma fita crepe. Então tem que ter essa bolsinha de primeiros socorros e afins para vocês não ficarem na mão quando acontece um imprevisto, certo? O que mais? Tá falando de banheiro, falei de comida. O que mais que o local precisa ter? Vocês têm que prestar atenção se o lugar é um lugar sombreado, se tem muitas árvores ou se não tem sombra nenhuma. E por que isso é importante? Por causa do horário que vocês vão fazer a apresentação. Vou contar uma história para vocês. Uma vez a gente foi contratado para fazer a apresentação num parque municipal de São Paulo. Era um parque na Zona Leste, que eu não vou me lembrar o nome nem por decreto. E aí, quando chegou nesse parque, era um sol, mas era um sol assim de meio-dia. E a apresentação era às 3 horas da tarde, mas 3 horas da tarde ainda é muito calor. E era um parque super arborizado. O pessoal da administração do parque pegou a gente e levou a gente para um lugar e falou assim, é aqui que vocês vão apresentar. Acho que eles conseguiram achar o único lugar dentro daquele parque que não tinha nenhuma árvore, nenhuma sombra, e era um chão batido de terra. Eu já fechei o tempo, né? Eu sou atriz e sou produtora. Naquele caso era um espetáculo de palhaços e palhaças, eu também sou palhaça. Nossa, eu já fechei o tempo, falei assim, escuta, aqui se a gente for apresentar, primeiro que não vai ter uma alma viva, não vai ter público. Ninguém vai suportar ficar debaixo desse sol assistindo o espetáculo, porque estava muito calor. Eu falei, outra coisa, eu desmaio, por exemplo, eu tenho pressão baixa.
eu vou desmaiar se eu ficar nesse sol a pino. Aí o pessoal da administração não tinha ideia do que eu estava falando, eles acolheram, aceitaram, falaram, tudo bem, então vocês podem dar uma olhada no espaço e ver onde vocês querem apresentar. Então a gente deu uma olhada, a gente viu que naquele parque tinha um tipo de um coreto, parecia até um cirquinho, era bem bonitinho. E aí a gente montou tudo dentro daquele coreto e as pessoas iam ficar para o lado de fora do coreto, mas tinha árvore. Então as pessoas estavam protegidas pela sombra da árvore, estava gostoso. Era um espetáculo circense com música ao vivo, não precisava de ponto de luz porque a gente não tinha amplificação, então era perfeito. O espetáculo era 3 horas, a gente começou a fazer o espetáculo, do meio para o fim a gente começou a ver aquelas nuvens escuras. Sabe quando vira o tempo do nada? Quem mora em São Paulo sabe bem como é que isso funciona. E aí começou a fechar o tempo e do nada começou a chover. Quando começou a chover já estava assim nos 10 últimos minutos do espetáculo. A gente chamou o público para entrar dentro do coreto, porque foi aquela chuva de verão. E aí o público entrou rapidamente, a gente ficou lá dentro, foi uma curtição, porque tinha criança, né? Era um espetáculo para a família. Não tinha muito público, coube todo mundo lá dentro e o espetáculo acabou daquele jeito. Tudo bem, a gente não concluiu o número final, mas o que é mais importante? A gente concluiu o número final ou deixar o público na chuva, indo embora sem o acolhimento? Foi super legal. Então isso que faz parte de produção, mas também faz parte de elenco, de atores, de grupo, de comunicação com o público. Eu acho que é um exemplo bem legal de flexibilidade, de como a gente chega num espaço que não está preparado e a gente explica. Pode até ter parecido para vocês que eu fui antipática, mas eu não fui. Eu expliquei, gente, eu vou desmaiar, eu tenho pressão baixa, o público também não vai aguentar. E aí tudo bem. Já tiveram casos que a gente apresentou no Sol a Pino? Muitos casos, mas muitos mesmo. Tem gente que aguenta? Até tem, mas não é confortável, não é o ideal. A gente escolhe, se for um lugar sem sombreamento, a gente apresenta bem cedo ou a gente apresenta no fim da tarde. Porque esses horários são mais agradáveis até para as pessoas pararem para assistir o nosso espetáculo. Bom, dito isto, vou dizer do entorno. Quando vocês forem se apresentar, vocês também têm que pensar qual é o objetivo da apresentação de vocês. É uma apresentação de uma vez só? Vocês vão passar uma única vez naquele lugar e nunca mais vão voltar? Se for esse o caso, vocês fizeram alguma comunicação com a comunidade? Teve alguém que acolheu vocês? É muito diferente quando alguém da comunidade acolhe a gente para fazer um espetáculo, mesmo que seja uma apresentação. Quando essa apresentação faz parte de um projeto, melhor ainda. Quando tem um grupo de teatro de rua naquela comunidade e que a gente faz parceria, é melhor ainda, porque quer dizer que aquele público daquela comunidade já está aquecido para ver o nosso espetáculo. Nós, dentro do Núcleo Pavanelli, a gente fez várias experiências, a gente teve vários tipos de apresentações. Tivemos apresentações que a gente meteu as caras e fez sem contato com ninguém. Teve apresentação que a gente não tinha nenhum grupo e que a gente entrou em contato, descobriu associações de bairro. Teve grupo que a gente... teve espaço que a gente conversou com o comércio. E teve o que foi mais legal, que é o filé, que é quando a gente tem grupos parceiros que já estão lá fazendo um trabalho e a gente fala, a gente quer fazer uma temporada na praça que vocês ocupam. E aí a gente vai lá e é muito mais gostoso, porque aquele público... ele já sabe o que é teatro de rua, ele já sabe o que esperar, né? Ele não conhece a gente, não conhece o nosso espetáculo, o nosso conteúdo, mas ele já está propenso a fazer um vínculo com a gente durante a apresentação. Tem um conceito que é do Amir Haddad, que é o nosso grande mestre do teatro de rua, diretor e fundador do grupo Tá na Rua, no Rio de Janeiro, que é o conceito de sede pública, que é quando um grupo de teatro ocupa um espaço público, né? Preferencialmente uma praça, um parque, alguma coisa aberta, algum espaço aberto, ocupa aquele espaço com a sua arte e com frequência leva apresentações para lá. Então aquela é a sede pública. Nós fizemos isso algumas vezes ao longo da nossa trajetória de mais de 20 anos de teatro de rua. A primeira vez que a gente fez isso foi no Tucuruvi. A gente escolheu uma praça
que não era uma praça de muito público, mas era próxima ao metrô. Então a gente fez uma aposta que aquela praça pudesse ser a nossa sede pública. E nós começamos a fazer um trabalho ali toda quarta-feira. Então eram as quartas teatrais. Depois a gente mudou para quintas teatrais, depois a gente mudou para domingos teatrais. E por que a gente mudou tanto? Porque não tinha público. Era um lugar de passagem, era um lugar que a gente apostava que ia ter público, e aí o público era muito rareado. Só que assim, o não ter público pra gente também foi muito relativo, porque a gente saiu de um contexto de 10 pessoas assistindo a gente, o máximo que a gente chegou foi a 120 pessoas. E 120 pessoas é muita gente. Só que se você pegar um espaço enorme, um espaço tão amplo como aquele, 120 pessoas dava a sensação pra gente que era 5. Porque o espaço era muito grande. Então aquele espaço era muito hostil. Era um espaço que não tinha árvore, era desses assim com sol a pino, então a gente escolhia fazer de manhã ou no fim da tarde, que o tempo estava mais agradável e tal. Ele também não tinha banco para as pessoas sentarem, não era uma praça. E aí teve uma vez que a gente divulgou no jornal, isso eu tô falando de 2002. Em 2002, gente, as redes sociais, não tinha redes sociais, né? Tava começando, nós, né, os grupos de teatro, a gente tava começando a prática de internet, o Facebook estava muito no começo, então não tinha mesmo. Então era jornal que a gente divulgava, a gente fazia assessoria de imprensa e as pessoas iam porque viam no jornal. E teve um caso de uma mulher que chegou lá para assistir o teatro e a gente estava montando. Uma certa hora ela foi chamar uma de nós, não lembro quem, e falou assim: cadê o teatro? Eu vim aqui para ver teatro. A gente falou: não, teatro tá aqui. Teatro somos nós. Ela queria um teatro prédio, ela não entendeu que era teatro de rua. Aí a gente contou para ela que ela ia assistir o espetáculo daquele jeito na rua e por sorte tinha um banco. Então ela se sentou ali com o filho e como o espetáculo era de circo, ela riu muito, o filho dela riu muito, ela gostou muito e no final ela veio contar pra gente como ela tinha se surpreendido positivamente, né? Então, tem muitas experiências que a gente passou que foram ensinando a gente. Depois disso, a gente foi para a Praça da República fazer a nossa sede pública. Então, a gente fez muita temporada na Praça da República, a gente adotou a Praça da República, a gente fazia na Feira da República de domingo, que tinha muita gente, foi bem legal. Mas ainda assim não tinha aquela proximidade que a gente queria de comunidade, de bairro. Então, depois de alguns anos, já com o nosso primeiro edital ganho na Lei Municipal de Fomento ao Teatro para a cidade de São Paulo, nós escolhemos o Largo de Santa Cecília, onde nós ficamos por 2 anos. E lá sim nós desenvolvemos a nossa sede pública e do ponto de vista de produção era muito mais fácil, porque tudo que a gente fazia a gente levava para lá. Então a gente levava para lá ensaios, a gente levava para lá aula de percussão, aula de canto, aula de dança, a gente levava exercícios de improvisação. Quando chegava na hora do espetáculo, as pessoas em situação de rua, por exemplo, que moravam lá, elas acolhiam a gente muito bem, a gente já tinha um vínculo com essas pessoas. E elas já divulgavam o espetáculo pra gente. Então era muito gostoso, a gente criou realmente um vínculo forte com as pessoas em situação de rua, com o espaço, a gente aprendeu sobre a arquitetura daquele espaço e as possibilidades que aquele espaço dava pra gente. Para quem não conhece, o Largo de Santa Cecília tem uma igreja bem no meio e a gente podia fazer as nossas apresentações na frente da igreja, a gente podia fazer atrás da igreja e aí nós decidimos também fazer dos lados da igreja, que não era adequado. Tinha um lado esquerdo da igreja, era um calçadão cheio de banquinhos e tinha uma rua que às vezes era fechada e tinha cheio de barzinhos. Uma vez a gente resolveu fazer bem no meio dessa rua, que era para explorar. Então o nosso objetivo ali era a experimentação de um espetáculo nas mais variadas possibilidades que aquela praça nos oferecia. Então a gente tentou tudo e foi muito positivo do ponto de vista da pesquisa e a gente já estava muito bem amparado do ponto de vista da produção. Porque lá a gente já sabia quem dava
banheiro pra gente, quem dava ponto de luz pra gente. A gente já tinha um relacionamento. Então foi muito legal e muito produtivo. Quando a gente saiu de lá, nós voltamos para o Tucuruvi, numa outra sede, num galpão que a gente alugava. E aí nós começamos a ter uma outra sede pública que era só para ensaios. Porque essa outra sede que era só para ensaios era numa praça que chama Leven-Van-Pré. Era numa praça que tinha uns brinquedos, não, aqueles equipamentos de academia, parece brinquedo aquilo, né? Tinha aqueles equipamentos de academia, tinha uma quadra de futebol, tinham muitas árvores, então a gente tinha espaços sombreados, tinha espaços abertos, a gente tinha tudo. O que a gente não tinha, público. Essa praça fica bem num lugar, no meio de uns predinhos, assim, de um condomínio. A gente já sabia que não ia ter público. Então a gente usou muito essa praça para ensaiar de dia de semana. Era perto, a gente carregava, a gente tinha uma Topic na época, a gente carregava essa Topic, ia para a praça, ensaiava, botava as coisas dentro dela e voltava. Fizemos algumas apresentações, claro, porque tinha lá uma meia dúzia de gato pingado, que ia lá assistir a gente e falava, nossa, quando vocês fizerem a apresentação eu quero assistir. Então a gente fazia. Quando a gente fazia a apresentação tinha 30, 40, 50 pessoas, a praça era enorme e caía naquele lugar de que para nós era pouco público. Então a gente fazia poucas apresentações, era só ali as famílias mesmo daquela comunidade, não tinha sentido a gente fazer tantas apresentações ali. E nessa mesma época, que foi de 2010 a 2016, nós tivemos uma outra praça que nós tomamos para nós como nossa sede pública, que foi a Praça do Jardim Julieta, a Praça Carlos Coserites. Essa praça foi muito importante na nossa vida porque ela tinha uma feira e tinha espaço para apresentação, tinha ponto de luz, tinha gente, tinha muvuca, tinha barulho, tinha tudo, tinha cachorro, tinha criança. Essa era a praça típica do teatro de rua. E aqui eu vou falar para vocês do ponto de vista de produção dos aspectos comércio, igreja e feira. Se vocês forem fazer espetáculo numa praça que tem igreja, vejam o horário da missa. Não dá para fazer no horário da missa, pelo amor de Deus. Dá uma encrenca danada. Tem que fazer depois da missa. Antes da missa, você monta. As pessoas que estão indo para a missa, elas estão vendo que vai ter alguma coisa ali. Você conversa com o padre antes, fala que vai ter o teatro, pede para o padre divulgar na missa. E aí, quando acaba a missa, vocês estão começando o espetáculo. Isso funciona pra caramba. Só não funcionou pra gente uma vez no Largo São Bento, que deu uma encrenca danada com aquele padre. O padre não quis receber a gente. Foi assim o caos, mas a gente respeitou a missa, deixou acontecer, fizemos o espetáculo e ainda assim tivemos sinos badalando durante o espetáculo inteiro. Mas tudo bem. Voltando para nossa listinha, né? Então, missa já falei. Comércio. Quanto melhor relacionamento vocês tiverem com o comércio, vai ser melhor para vocês. Porque o comércio, quando ele gosta da gente, ele dá coisas pra gente, além de dar banheiro, além de dar lugar para se trocar. Enfim, façam um bom relacionamento com o comércio. Feira. Tenham um bom relacionamento com os feirantes. Passem de banca em banca, conversem, expliquem o que vai acontecer. Contem para eles que o teatro não vai disputar o público da feira. Ao contrário, quanto mais as pessoas ficarem na praça, mais elas vão consumir na feira. Conversem com a banca de pastel, que normalmente também é a banca do caldo de cana, e perguntem para eles se eles já receberam algum teatro na praça e como isso aumentou as vendas deles. E não é só uma questão comercial de venda, gente, é uma questão de energia. É uma questão que onde o teatro chega e se instala e faz ali uma festa pública gostosa, melhora a energia para todo mundo. A gente fazia um cortejo circense e a gente ia na feira de ponta a ponta, circulando. E a gente tinha a maioria dos feirantes que gostava muito da gente. Uma vez ou outra, é claro que nós tivemos encrenca, foi muito tempo, né?
Então a gente tem aquela pessoa que é mais chatinha, que pede pra gente baixar o volume, que acha que a gente está tirando a possibilidade dele de vender. E não é o caso. Então a gente tem que ter uma flexibilidade. Se o nosso volume está muito alto, está incomodando, mesmo que seja uma pessoa, baixa um pouquinho. Mostra que você é flexível, porque com certeza ele está lá há muito mais tempo do que você. A gente tem que sempre respeitar a história daquele lugar. O que aconteceu naquele lugar antes da gente? E a gente não pode achar que a gente está levando arte, levando cultura num processo arrogante e superior. A gente não está levando nada. A gente precisa de um espaço para se apresentar, para trocar, para fazer a nossa festa e promover a nossa alegria. Se dentro desse espaço a gente tem um grupo de pessoas que não quer que a gente esteja lá, tem alguma coisa errada. E isso cabe muito ao papel do produtor, enquanto um comunicador do que vai acontecer. Bom, para finalizar, eu quero dizer uma coisa. Algumas pessoas já me perguntaram, né, algumas pessoas ao longo da minha história e também alunos e alunas, se a gente não tem medo de ser assaltado na rua, de ser roubado. Na verdade, a gente não tem. A gente nunca teve medo que ninguém, né, nos lugares mais perigosos que a gente foi, assim, do ponto de vista de uma praça do centro da cidade, aqui você não pode deixar uma agulha que roubam, tal. A gente não tem esse medo, nunca tivemos e já fomos assaltados. A gente foi assaltado uma vez, não a mão armada, e olha só, era um gerador pesado, sei lá quantos quilos, mas era pesado. E a gente distraiu, uma pessoa passou, né, pegou esse gerador e saiu correndo. Não sei se saiu, eu não me lembro se saiu correndo, se botou numa bicicleta, eu não lembro. Eu sei que a gente achou um absurdo tão grande uma pessoa roubar a coisa mais improvável que poderia ser, né? Porque é improvável pelo peso, pelo tamanho, né? E pela obviedade do negócio, não era uma coisa pequena. Mas enfim, né? Quando a gente tem um bom relacionamento na praça, realmente a gente não tem medo, a gente está protegido pelo entorno, a gente está protegido pelo próprio público. E a última coisa que esse público pensa é em roubar alguma coisa da gente, porque a gente está trocando afeto. E aí eu tô trazendo isso para vocês, assim, pode acontecer? Pode. Ninguém vai deixar carteira jogada no chão, documento, tem um objeto de valor, tem uma aliança, né? Vai colocar a aliança ali? Não faça isso, né? Então tenha um equilíbrio, mas eu tô entendendo que eu tô conversando aqui com pessoas que estão começando na prática do teatro de rua, então são só algumas dicas, algumas delas vocês já devem saber, outras provavelmente não, mas eu espero que essas orientações que eu passei, baseada na minha trajetória, na minha experiência, na experiência do Núcleo Pavanelli, tenha colaborado com vocês de alguma forma, para que vocês se sintam mais seguros e seguras em levar um espetáculo para a rua. E o que eu posso dizer é que é um prazer enorme, enorme mesmo, estar na rua brincando, se divertindo, conhecendo pessoas e fazendo uma coisa que eu gosto muito, que é melhorando a saúde mental nossa, do público e do ambiente. Então é isso, agradeço a vocês que ficaram até aqui ouvindo essa palestra. E quem sabe um dia a gente se encontra na rua.